Imagine passar anos se tornando o melhor jogador do mundo, construir uma carreira lendária, ganhar títulos, ser respeitado por todo o cenário competitivo. Então, ser expulso da própria equipe, sem dinheiro, sem fama, sem o personagem que você levou anos para construir. Parece o começo de uma tragédia. Mas, para Ye Xiu, foi exatamente o começo da sua maior história. E o mais curioso, quase ninguém fala sobre The King's Avatar. Talvez porque muita gente olhe para esse anime e pense apenas uma coisa. Ah, é um anime sobre videogame. Só que esse é justamente o maior erro. Porque The King's Avatar nunca foi sobre Morp. O jogo é apenas o palco. A verdadeira história é sobre um gênio que perdeu tudo. E precisa provar que continua sendo o melhor. Mas antes de continuar, me responde uma coisa. Você já deixou de assistir um anime só porque ele parecia tratar de um assunto que não te interessava? Porque foi exatamente isso que aconteceu com muita gente. E eles acabaram ignorando uma das melhores obras dos últimos anos. O protagonista se chama Ye Xiu. Durante anos ele foi considerado uma verdadeira lenda dentro de Glory. O Morp mais famoso daquele mundo. Enquanto milhares de jogadores sonhavam em enfrentá-lo, os profissionais tentavam descobrir como derrotá-lo. Mas existe um detalhe que torna tudo isso muito mais interessante. Quando a história começa, Ye Xiu já é o melhor. Ele não precisa treinar para ficar forte. Não precisa desbloquear um poder secreto. Não precisa despertar uma habilidade escondida. Ele já chegou ao topo. O problema é outro. Ele perdeu tudo o que conquistou. E isso muda completamente a narrativa. Porque, pela primeira vez, o desafio não é chegar ao topo. É voltar para ele. Mas existe outro detalhe que faz esse anime ser tão diferente. Enquanto a maioria dos protagonistas recebe um poder especial, Ye Xiu faz exatamente o contrário. Ele começa praticamente do zero. Sem seu personagem lendário. Sem seus equipamentos. Sem sua equipe. Sem apoio. Tudo o que resta é sua experiência. E é justamente aí que The King's Avatar começa a mostrar por que ele é tão diferente. Porque as vitórias nunca acontecem por sorte. Nunca acontecem porque o protagonista ficou mais forte do nada. Tudo acontece por causa da inteligência. Cada luta parece uma partida de xadrez. Cada habilidade possui tempo de recarga. Cada movimento é calculado. Cada erro pode decidir toda a partida. E o melhor de tudo, o anime faz questão de mostrar isso. Você entende por que alguém venceu. Você acompanha o raciocínio. Você percebe a estratégia acontecendo diante dos seus olhos. E isso transforma cada combate em algo muito mais emocionante do que simplesmente trocar golpes. Mas talvez o maior diferencial esteja justamente na forma como Ye Xiu joga. Enquanto todos seguem o meta, ele cria estratégias completamente inesperadas. Enquanto todo mundo depende dos equipamentos mais fortes, ele vence usando criatividade. Enquanto os outros confiam apenas nos atributos, ele transforma conhecimento em vantagem. Pouco a pouco você percebe que assistir Ye Xiu jogar é como assistir um mestre resolvendo um quebra-cabeça que ninguém mais consegue enxergar. E isso torna cada batalha imprevisível. Porque o adversário quase sempre acredita que está no controle. Até perceber que perdeu antes mesmo de entender o que aconteceu. Mas The King's Avatar também acerta em outro ponto que muita gente ignora. O mundo. Glory não parece apenas um jogo. Parece um esporte real. Existem equipes profissionais, patrocinadores, rivais históricos, mercado de jogadores, fãs apaixonados, treinos, competições, pressão da mídia. Tudo funciona como acontece nos grandes esportes eletrônicos da vida real. E isso faz com que cada vitória tenha peso, cada derrota tenha consequências, e cada decisão possa mudar completamente o futuro de um time inteiro. Outro ponto que impressiona é a animação. Mesmo anos depois do lançamento, as batalhas continuam extremamente fluidas. Os efeitos visuais ajudam a acompanhar a estratégia sem transformar tudo em um espetáculo confuso. Cada habilidade é fácil de entender. Cada movimento tem propósito. E isso mantém a ação emocionante do começo ao fim. Mas talvez o que mais surpreenda seja o próprio protagonista. Ye Xiu nunca tenta provar que é melhor através de discursos. Ele simplesmente joga. Enquanto muitos protagonistas precisam convencer as pessoas com palavras, Ye Xiu convence apenas com resultados. E isso faz dele um dos personagens mais carismáticos dos animes. Quanto mais você acompanha sua jornada, mais entende por que tantas pessoas o consideravam uma lenda. Talvez seja exatamente por isso que The King's Avatar continue sendo tão subestimado. Porque muita gente nunca passou do primeiro preconceito. Apenas um anime de videogame. Quando, na verdade, estamos falando de uma história sobre talento, experiência, estratégia,
persistência. E sobre alguém que perdeu absolutamente tudo, mas nunca perdeu aquilo que realmente o tornou especial. Sua habilidade. Talvez The King's Avatar nunca tenha sido um anime sobre morte. Talvez ele sempre tenha sido um anime sobre recomeços. Sobre provar o próprio valor. E sobre mostrar que um verdadeiro mestre continua sendo um mestre, mesmo quando tiram tudo dele. E agora eu quero saber, você já assistiu The King's Avatar? Ou esse vídeo fez você mudar de ideia? Conta aqui nos comentários. Porque, sinceramente, esse é um daqueles animes que mereciam muito mais reconhecimento do que receberam.